João 10, 7 a 10. A palavra diz assim: Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Repita comigo: abundância. É isso que o Senhor tem para nós. Podem sentar, por gentileza. O tema dessa palavra é superando a mentalidade de escassez. Se nós pararmos para analisar a nossa vida, foi o que eu fiz, né? Eu gosto muito de refletir sobre o que Deus tem feito na minha vida, o que eu tenho conquistado, e sonhos e projetos. E eu gosto de traçar planos, né, para a arena, sonhar com números, não para poder prestar conta de números, mas é lógico que a gente está sempre tendo que prestar contas de algo, mas eu gosto de profetizar. E uns tempos atrás eu profetizei num encontro de pastores que teve lá em Coatis, Porto Real, que o pastor pediu para a gente escrever quantas pessoas, Porto Real, quantas pessoas nós queremos alcançar, ter na nossa igreja. E a minha igreja, teoricamente, é uma igreja, né, que as pessoas falam, Arena Church, é uma igreja de adolescente, subentende-se que tem poucos adolescentes. Mas não. O Senhor vem me mostrando que Ele tem me honrado nesse trabalho, tem honrado a liderança da Arena Church ao longo desse trabalho. E nós somos, né, contando os líderes, 120 membros naquela igreja. Existem igrejas em Volta Redonda, é triste essa informação, igrejas grandes em Volta Redonda fechando, ou prestes a fechar, melhor dizendo, vou trocar a palavra, não é fechando não, prestes a fechar, e não vai fechar em nome de Jesus, por falta de membros. Igrejas grandes com 40 e poucas pessoas frequentando. E o Senhor me mostrou, nessa conversa que eu tive, que havia ali uma promessa de abundância acontecendo na Arena Church. Porém, naquele encontro de pastores, eu tinha definido o número de 300. Falei, Senhor, eu gostaria muito de ter 300 na arena. Ou 300 membros, né? Não falei exatamente na arena. E esse ano de 2023, assumi a liderança do Ministério Juntos. E pregando aqui, já no fim do ano, eu perguntei para o Malaquias, que é o coordenador do Ministério. Eu falei, Malaquias, quantos jovens nós temos hoje na Catedral Emanuel? Ele falou 180. Rapidamente eu fiz uma conta. 180 com 120 dá quanto? 300 pessoas, cara. Olha só Deus fazendo a abundância na vida do pastor. Aquilo que eu havia escrito no papel, lembra que o pastor Rodrigo pediu para a gente escrever no papel e levantá-la na hora da oração. E eu levantei 300 pessoas lá. Dá trabalho? Dá. Mas dá muito mais ter 1.500 pessoas, como tem a Catedral Emanuel, somando as extensões, é claro. Mas é um trabalho prazeroso de ter. É algo bom. Saber que são vidas que estão sendo cuidadas e vivendo a promessa da abundância de Deus. Porém, o Senhor tem mostrado também que existem pessoas vivendo ainda o tempo da escassez. Talvez por ciclos. É outra coisa que o Senhor falou comigo hoje ainda, que os ciclos se repetem, né? E o Senhor me traz à memória umas coisas da infância. Eu me lembro que quando eu era garoto, aos domingos, não era todo domingo, acostumava, de vez em quando, ou melhor, de vez em quando tinha Coca-Cola no almoço. E era uma garrafa de vidro de 1 litro. E éramos 6 pessoas. E aquela Coca-Cola tinha que dar para os 6 tomarem. Cada um tinha direito a 1 copo de Coca-Cola. E eu almoçava e ficava degustando minha Coca-Cola, né, aos pequenos goles, para durar mais. Porque era o quê? Um sentimento de escassez. Se eu tomar tudo, vai acabar logo. E aquela Coca ia durando na minha boca ali, devagarzinho, no copo, né, ia tomando lentamente para durar aquela Coca-Cola.
Porque provavelmente no outro domingo meu pai não teria dinheiro para comprar Coca-Cola. Seria um chamate. Hoje sei que era mais saudável, né, o chamate do que a Coca-Cola. Mas um garoto era prazeroso demais ter a Coca-Cola no domingo. E a gente esperava, né, o macarrão, o frango e a Coca-Cola no almoço de domingo. Era um almoço especial da família. Hoje isso dá saudade. Dá muita saudade. Mas enfim. Então nós somos educados, nós somos orientados com um sentimento de escassez, de cuidar para que não falte. E como éramos 6, né, era tudo muito controlado dentro de casa, a roupa do meu pai, a calça dele rasgava, a perna virava short para mim, e assim ia virando os ciclos. Então a gente cresce com aquele coisa de economizar, de cuidar para que não falte, o caderno que sobrava de um ano, arrancava as folhas, era aqueles 2 grampinhos que tinha no meio, né? Abria o grampo, tirava, voltava as folhas boas para o caderno para usar no ano seguinte. E aí eu fui educado com esse sentimento, né? com a escassez, porque sabia que tinha que economizar para que o dinheiro do pai desse para atender todas as demandas da casa. E a gente cresce, vai trabalhar nas multinacionais que tem aqui na nossa cidade, graças ao Senhor, temos emprego, mas que somos orientados a quê? A produzir mais com menos. Escassez novamente. Então a nossa vida é tudo em torno de escassez. Nenhum gerente de uma multinacional fala assim, filho, fica à vontade. Primeiro que não vai te chamar de filho, né? Fica à vontade. Usa à vontade, pode comprar que a empresa está aqui para te bancar. Não vai fazer isso. Só fala assim, dá teu jeito, dá teus pulos. É assim que meu gerente falava. E eu tinha que me virar. Sentimento de escassez. Porém, o Senhor vai mostrando que existe diferença do conceito humano, do conceito do mundo, das coisas lá de fora, para as coisas aqui de dentro. São diferentes, é diferente. Quer ver outra coisa que o Senhor me mostrou um dia desse, que eu achei espetacular? Nas indústrias tem um conceito assim, quem não é visto não é lembrado. Não é isso? Você tem que estar sempre botando sua cara lá na frente do teu chefe lá. Você não tem nada para falar para ele, mas você passa lá e fala com ele. Você sai de férias preocupado. Será que eu vou sentir minha falta ou não vou nem perceber que eu saí? Não é verdade? É assim, é sério, o negócio é assim. Quem não é visto, não é lembrado. O Senhor começou a me mostrar todos aqueles que foram esquecidos na Bíblia pelo homem, mas ele lembrou de todos. José foi esquecido na prisão pelo homem, mas o Senhor lembrou dele. Davi não era nem contado entre os irmãos. Ficava lá no pasto. O pai dele não chamava ele para sentar à mesa porque ele não entrava na conta. Mas quem que o Senhor levantou para ser rei de Israel, rei de Judá? Davi. Para vencer Golias? Davi. O Senhor poderia ter preparado qualquer outro, mas o Senhor fez aquele que não era lembrado, que não era visto e não era lembrado, ser reconhecido e virar e marcar a história na Bíblia, se tornar um herói da fé. Talvez você esteja vivendo um sentimento assim, poxa, esse ano não foi um ano bom. Deus esqueceu de mim. Esqueceu não. Esqueceu não. Nós que estamos mantendo o ciclo de repetições em nossas vidas, ciclo de repetições é redundante, mas mantendo o ciclo em nossas vidas, achando que estamos esquecidos, mas não estamos. Passar por lutas faz parte, nós amadurecemos, nós crescemos, nós evoluímos. Sentir medo faz parte, porque com medo mesmo você vai. Se Deus te chamar, com medo ou sem medo, você vai. Subir nesse altar aqui, que isso, cara? Você é pastor, cara. Você estudou para isso. Dá um gelinho na barriga, gente. Na hora que o louvor vai acabando. Você vê, é uma contagem regressiva na cabeça.
Sabe, um negócio automático assim, está chegando a hora. Aí você começa, né, eu fico olhando para trás, assim, para ver se a igreja está cheia a igreja. Você já deve ter percebido isso, que eu viro para trás toda hora. É automático. Mas por quê? Não vou colocar medo, mas essa preocupação, ela se transforma em responsabilidade. Você se torna prudente, você quer trazer conteúdo, você não quer trazer uma palavra, uma simples palavra, que seja simples, mas que toque. Então você ora, você jejua, você busca, porque você tem expectativa de que o Senhor vai colocar na tua boca coisas que irão trazer relevâncias, coisas relevantes para a vida das pessoas e que vão renovar expectativas, projetos, sonhos, para que 2024 as coisas continuem a fluir, para que no final, ou no meio, ou no início ainda, você possa dizer de novo, diante de uma batalha, até aqui nos ajudou o Senhor. E viver essa promessa que Jesus entregou para nós aqui, ó, porque ladrão tem, né? O que não falta é ladrão hoje em dia. Ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas esse ladrão aqui, gente, não é um ladrão que vem com arma, com, né, alguma coisa para roubar, não. Eu trago esse personagem para as obras malignas que querem colocar para nós que estamos vivendo um tempo onde a gente não está colhendo frutos daquilo que temos buscado. Estamos plantando, estamos lançando semente e não estamos colhendo frutos. Um dia desses eu, falando com o Senhor lá em casa, e eu fui fazer uma pergunta para ele, gente. Eu nem terminei de perguntar. É que Deus é Deus na nossa vida. E ele me respondeu antes de eu terminar. Eu falei, Senhor, por quê? Quando eu falei por quê, ele já respondeu assim, ó, porque o meu povo, que se chama pelo meu nome, não tem se humilhado, não tem orado, não tem buscado a minha face e não tem se afastado dos seus maus caminhos. Aí eu terminei a pergunta, por que a gente não tem visto tanto milagre hoje em dia? Sabe, essa foi a resposta que eu tive antes de terminar a pergunta. E é verdade, não quero arrumar justificativa para os nossos erros, não, mas nós também somos doutrinados desde criança a dar teus pulos, se vira, resolve aí. Não sei a rapaziada que está aqui, mas eu quando era criança a mãe falava, se brigar na escola pelo menos bata, não apanha não, que se apanhar você vai apanhar em casa de novo. Então eu tinha que chegar em casa de boa, sabe, se eu apanhei ou se eu bati não importava, era a regra, então tinha que aprender a me defender, e com isso você aprende a resolver muita coisa sozinho, a não depositar muita coisa muitas das nos nossos projetos, nossos sonhos nas mãos do Senhor. E com isso quebramos a cara, estamos aí, sabe, enxugando gelo, perdendo tempo, sendo que o Senhor tem grandes planos para nós. Mas eu gosto de buscar conhecimento da palavra para até mesmo justificar os nossos medos e as nossas inseguranças. Porque uma coisa é fato, se o Senhor colocou você diante de uma prova, você não está só. Independente do que seja, um desafio para onde nós iremos, nós pastores não sabemos. Todo fim de ano, né, gera aquele gelinho na barriga assim, quando o bispo vai ler para onde cada um vai, cada pastor vai. É o dia da nomeação, né? Última agora estava tranquilo, o pastor Rodrigo conversando com o pastor, ele que me lembrou, é hoje que o bispo vai. Eu falei, é hoje. Cheguei em casa, quando eu olhei assim, 8h15, era 8 horas que o bispo ia começar. Quando deu 8h15 eu comecei a ver. Aí o bispo falou um negócio lá que já deu um estalo. Eu falei, peraí, eu sou pastor da arena, mas eu posso sair da arena então? Aí eu já comecei, Senhor, não terminei meu projeto, Senhor, não terminei, Pai, o que o bispo vai falar? Porque no fundo, vamos ser honestos aqui, a gente cria muito vínculo, mas a gente não sabe o plano do Senhor. A gente não sabe o que o Senhor tem para nós, os desafios e necessidades que o reino está enfrentando. Mas eu busquei na palavra
alguns heróis da fé que tiveram medo. E o primeiro que o Senhor me mostrou foi foi Moisés. Moisés. Quando o Senhor fala para Moisés, para ele ir até Faraó, e falar para o Faraó libertar o povo do Egito, os hebreus do Egito. E Moisés, o Faraó foi até, o Senhor foi até Moisés e pediu para que ele fosse até Faraó, é isso mesmo. E Moisés, o que ele falou? Quem sou eu para ir até Faraó, pedir para tirar o povo de Israel? Ele esqueceu toda a origem dele, toda a formação dele. Mas o Senhor vira e fala para ele assim: eu estarei com você. E pode ver que tudo o que aconteceu no desenrolar da história da libertação do povo do Egito foi tudo ações sobrenaturais. Puramente agir de Deus. Moisés só tinha que ir até o Faraó. Mas as coisas aconteciam através do sobrenatural. E quando o Senhor fala, eu estarei com você, é porque o sobrenatural dele, a ação dele é o sobrenatural. Quando você ora, já é o sobrenatural acontecendo. Eu gosto de falar isso com adolescentes, que eles têm medo, né, de sobrenatural. Ah, que isso, tio, sobrenatural? Eles acham que é alguma coisa maligna. Eu falei, gente, sobrenatural é tudo. Quando você fecha seus olhos e fala com o Senhor, já é o sobrenatural. Você já está vivendo algo fora da natureza humana. Depois o exército de Israel diante de Golias. Golias estava ali, Golias atacou aquele povo através da mente, amaldiçoando, lançando palavras malditas contra aquele povo, contra aquele exército, e o exército foi recuando com medo, a ponto de pensar assim, não temos nada à altura para lutar contra esse guerreiro. Tiveram medo de lutar, e o Senhor fez o quê? Levantou Davi, que era um garoto, esquecido. O Senhor o levantou para derrubar e vencer aquele gigante. Depois outro herói, Gideão. Gideão, o Senhor chega para ele, para falar com ele, ele diz, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis a minha família a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E olha o que o Senhor fala para ele, já que eu estou contigo, ferirás o midianita como se fosse um só. Aí Gideão pede um monte de evidências para mostrar que Deus estava falando com ele, para comprovar. E ele pede um monte, além tudo que ele pede, o que ele faz? Ele separa 32 mil homens para lutar contra os midianitas. Aí o Senhor fala para ele assim, não, é muito. Pode perguntar para a turma aí, quem está com medo, quiser ir para casa, pode ir embora. 22 mil homens foram embora. Ficaram 10 mil. Gideão achou que estava bom. Deus falou, não, ainda é muito. Pode reduzir essa turma aí. Leva a turma para beber água. A forma como eles se colocarem para beber água vai ser a eliminatória. Daqueles 10 mil, só 300 homens estavam aprovados para lutar. Porque se ele fosse com 32 mil homens, não ia ser uma batalha sobrenatural. Ia ser uma batalha com o agir de Deus. Eu imagino que iam ser massacrados, porque Deus queria mostrar o poder dele através da vida de Gideão. E eles foram lá com 300. Nem batalharam. Até batalharam. No final mataram a turma que correu. Mas a principal batalha foi feita através do sobrenatural. Então Gideão, que teve medo e insegurança, libertou, foi um instrumento para libertar mais uma vez o povo de Israel. E por fim, Elias, em 1 Reis, que ele depois de matar 450 profetas de Baal, de fazer orar ao Senhor e descer fogo do céu e aquele holocausto inflamar, pegar fogo, estava todo encharcado com água, somente o agir de Deus poderia mudar aquilo ali, poderia provar a existência de um Deus. Por quê também? Vamos colocar o porquê. O povo de Israel estava adorando Baal e adorando a Deus. Baal e a Deus.
Aí Elias vai lá com toda a ousadia, faz aquela mudança toda lá, aquele agir sobrenatural de Deus. Depois que ele mata aquele monte de profeta, aí o rei Acabe vai lá e fala para a mulher dele, Elias fez um estrago lá, matou 450 profetas nossos lá. Aí a mulher dele, que é esqueci o nome dela, Jezabel vira e fala assim, vou mandar fazer com ele o que ele fez com os nossos profetas. O que acontece com Elias? Teve medo, se escondeu numa caverna. E ele fala para Deus, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, não sou melhor do que meus pais. O cara fez chover, o cara fez um monte de coisa através de Deus, é claro, né? Foi um instrumento de Deus, mas teve medo de uma mulher, que por sinal até hoje aterroriza muitas pessoas por aí, né? Tem muita igreja aí dando espaço para Jezabel, mas enfim, isso é outra pregação. Mas, por que isso? Eles viviam a escassez, era aquele momento que eles olhavam para o homem, e falavam, eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho condições de fazer isso aqui. Esqueciam da abundância de Deus, esqueciam do que o Senhor tinha para a vida deles, e o que o Senhor já tinha feito através da vida deles. Por que eu estou contando toda essa história? Para mostrar para todos nós, inclusive para mim, porque a começar em mim, que nós temos um Deus que resolve tudo o que nós precisamos. Aquilo que está ao alcance das nossas mãos e aquilo que não está ao alcance das nossas mãos. Quando você lança um desafio diante do Senhor, humanamente falando, parece fácil. Quer ver? O mês passado, eu fiz um propósito com Deus, falei, poxa, eu estou precisando fazer um jejum para buscar mais intimidade com Deus. Falei, Senhor, me mostra aí algo que eu possa fazer um jejum, mas jejum, não é propósito não, é jejum, deixar de consumir algo para o meu corpo. E o Senhor falou, você vai ficar sem beber refrigerante e suco durante um mês. Eu falei, pô Senhor, isso é mole, mas vamos lá. Gente, foi o jejum mais difícil que eu já fiz até hoje. O que eu fui convidado para festa e churrasco, aí comendo carne com água. Sinceramente, foi terrível. O pessoal rindo, Carlos, como é que você faz um jejum desse? Eu falei, não, eu estou obedecendo. Mas aí vem sempre os planos alternativos, né? Você pode tomar um mate-leão lá, com não sei o quê, que não é suco e não é refrigerante. Eu falei, na dúvida, não vou tomar. Tampei na água com gás. Aí um dia eu falei assim, tem um coqueiro lá em casa, graças a Deus, abençoado, cheio de coco. Eu falei, vou tomar água de coco, né? Vou tomar. Fui lá, peguei, comecei a tomar, minha filha falou assim, tomando água de coco? Eu vou tomar água de acerola daqui a pouco então. Eu falei, puxa vida, acho que ela quebrou meu único recurso que eu tinha aqui em casa. Parei de tomar água de coco também. Quando eu entreguei esse jejum, gente, foi assim maravilhoso para poder voltar. Né? Engraçado que eu voltei a tomar refrigerante naquele dia, mas parece que perdeu a essência, sabe? Mas o que eu achei interessante é que eu pensei que fosse ser algo simples, mas foi algo difícil. Aí o Senhor me deu um propósito agora, um mês de propósito. Você vai ficar, vocês vão rir disso. Pô, pastor, mas você não pode fazer isso. Você vai ficar sem reclamar, cara. Cara, trânsito então é meu vilão. Nossa Deus. Aí o que a Valentina fez? Fez uma pulseirinha para mim escrito propósito. Para eu lembrar que eu tenho um propósito com Deus de não reclamar. Pai, você não pode reclamar, hein? Se reclamar, arrebenta a pulseira que você já quebrou o negócio. Então eu fico pianinho, sabe? Segurando. Por quê, gente? É uma forma de sacrificar a nossa própria carne. De dizer para nós mesmos, quem manda na nossa carne, somos nós, através do agir do Espírito Santo. Através do agir de Deus em nossa vida, nós vencemos as nossas batalhas. E por fim, eu queria compartilhar com vocês aqui uma história que eu li hoje, falando de Abraão e Ló. Quando eles se separaram, Ló era sobrinho de Abraão, e eles foram escolher as terras, né? Abraão vira para Ló e fala assim, você pode escolher a terra que você quiser. Nós somos parentes, está brigando muito, seus funcionários estão brigando com os meus.
escolhe a terra, que a terra que você escolher para um lado, eu vou para o outro. E Ló escolheu, eu quero ir para o leste. Ele foi para o oeste. Porque a promessa não estava na terra. A promessa estava com ele. Para onde ele fosse, a bondade e a misericórdia de Deus o seguiria. Salmos 23, 6. Para onde nós formos, a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirá, irmão. Para onde nós colocarmos os nossos pés na direção que nós desejarmos, ou que alguém acima de nós desejar, a misericórdia de Deus, a graça e a misericórdia de Deus nos seguirá. A bondade e a misericórdia de Deus nos seguirá. E eu gostaria que você, galera do louvor, por favor, eu gostaria que você, para fechar esse culto, eu imagino que você já tenha feito aí na sua cabecinha aí um plano de ação para 2024. Aquilo que ficou, eu fiz, mas coloquei só 3 itens. Vou colocar só 3 coisas só. Que eu não vou falar, é claro. Conforme for alcançando, eu vou compartilhando com vocês. Mas eu coloquei um propósito. Não tive que repetir, né? Esse eu posso falar. Que o meu sonho é quitar a minha casa. Chegar na Caixa Econômica e pagar todo o valor restante que falta. É meu sonho. Não consegui esse ano. Não sei, faltam 4 dias, né? Vai que. O pastor André citou domingo, quando eu comprei a minha casa há 8 anos atrás, eu fui a última pessoa a assinar um contrato de compra naquele ano. Era 4 e pouco da tarde, eu fui o último. Eu assinei e eles fecharam. Falaram assim, você foi a última aquisição do ano. Porque o Senhor falou para mim que até o dia 31 eu compraria minha casa. E foi dia 30 de dezembro que eu comprei. Financiamos. Agora o meu alvo é quitar essa casa. Todo mês quando eu pago a minha casa, eu lembro que eu tenho um alvo para cumprir. Não foi esse ano, mas vai ser o ano que vem em nome de Jesus. É ousado? É, mas eu não tenho. Quem vai dar é o Senhor, então, né? O dono de todo o ouro e de toda a prata vai me dar recursos para isso. Os demais a gente vai ficar sabendo no decorrer do ano. Mas eu gostaria de chamar você aqui à frente. Que você apresentasse o seu propósito diante do Senhor. Você apresenta, Senhor, eu tenho um alvo, Pai. Parece humanamente impossível. Mas por Deus Todo-Poderoso, que me encoraja, que vai comigo em todas as minhas batalhas e desafios, eu sei que é tudo possível. Apresenta ao Senhor aqui hoje. Talvez seja algo que você nem vai conquistar materialmente. Seja uma cura, seja uma quebra de uma dependência. Gente, eu fumei para deixar o vício do cigarro. Foi loucura. Eu lutei anos para quebrar o vício do cigarro. Eu deixei as drogas no estalar de dedo, porque o Senhor fez. Mas o cigarro, eu chorava porque eu não conseguia me libertar. E num dia, o Senhor me tirou aquele vício. Talvez seja algo assim nesse nível. Talvez um filho voltar para casa. Restaurar um relacionamento. É claro que o Senhor ouve ambas as partes, né? Esse é fato. Mas o nosso Deus é o Deus que move as montanhas a nosso favor. Vamos lá?